Hoje, 20 de novembro, é comemorado o Dia da Consciência Negra em todo o país. E para falar sobre esta consciência, está conosco aqui hoje a professora Graziele Novato, professora de História da África do Departamento de História da UESB. Bom dia, professora. Bom dia. Professora, Dia da Consciência Negra, esta é uma data para se comemorar ou para simbolizar aí as lutas e as conquistas? Nós paramos no dia 20 de novembro para um momento de reflexão, apesar de compreendermos, que nós negros da diáspora temos todos os dias para nos conscientizarmos daquilo que nos foi tomado historicamente e para tentar nos inserir de todas as formas na sociedade, a nível econômico, social, político e religioso, quando nós somos invisibilizados dessa possibilidade. O dia 20 que nós paramos como data para reflexão, nos lembra a morte de Zumbi dos Palmares, que foi um dos grandes, dentre tantos outros, líderes de resistência. Então, é um momento que nós trazemos um pouco também dentro de nós e pensamos assim como resistir a questões que nós arrastamos por a história do Brasil, sem ter acesso àquilo que é disponibilizado a todos, porque somos cidadãos quando votamos, quando exercemos alguns outros direitos e nos negam também a possibilidade de outros acessos pela questão do racismo. Professora, quais são as atividades que a UESB vem desenvolvendo para marcar essa data? Essa semana, por exemplo, está acontecendo a Semana da Pertença Negra em Jequié, com discussão em torno de vários aspectos em relação à população negra no Brasil. Tivemos na UESB, semana passada, um seminário da cultura e religião iorubá, onde nós discutimos a possibilidade do retorno às origens, e aí a retorno os grupos de pertenças dos quais nós viemos, compreendendo que nós, negros no Brasil, hoje estamos impossibilitados de buscar os parentes e os antepassados que deixamos na África pela violência do tráfico negreiro. E essa busca dessas origens nos traz como importância sabermos de onde viemos, para nos compreendermos quem somos. Quando nós sabemos as nossas origens, nós nos fortalecemos, nos respeitamos mais, e isso faz com que a gente esteja melhor preparado para o enfrentamento do cotidiano das sociedades todas que ora se despontam com discriminação. Muitos elementos, muitas palavras, muitos elementos da nossa cultura brasileira têm elementos, por assim dizer, da cultura negra, e nem toda a população tem consciência disso. A que se deve esse fato? Pensando que o continente africano, que hoje são 54 nações, já se falou 3.000 línguas, e de um contingente de pessoas que a gente chama de Banto, que se localiza na região que hoje é Angola, Congo e Moçambique. Desse contingente são 2.000 tipos étnicos também. E nós vieram para o Brasil muitos desses, tantos desses e também de vários sudaneses, região abaixo um pouco da linha do Saara. Nós tivemos a presença de várias etnias africanas no Brasil. Então, apontar unicamente de que um grupo, nós temos essas origens, fica um pouco inverificável quando desconhecemos a história da África, e aí também a gente não compreende bem a história do Brasil, desconhecendo lá, sabendo que nós somos a segunda população mais negra do mundo depois da Nigéria. Mas nós falamos coisas, pensamos, usamos, comemos várias coisas no nosso cotidiano de origem de várias etnias africanas, e não somente de uma. E que quando nós buscamos saber dessas origens, e aí é importante o ensino de África nas universidades, nas escolas todas, a partir da Lei 10.639, quando você estuda a África, você compreende melhor a história do Brasil e nós, a história dos negros aqui no país. Como é que a senhora vê hoje a situação do negro na sociedade, quando a gente fala de educação, de emprego, por exemplo? Apesar de várias vitórias e conquistas que nós estamos tendo, principalmente em relação ou oriunda das leis, nós precisamos de leis para nos reafirmarmos negros no país, infelizmente, mas que seja assim. Apesar de tudo isso, ainda no mercado de trabalho, por exemplo, nós temos uma disparidade enorme em relação ao que se percebe de salário, porque mulheres negras e homens negros, nas mesmas funções de não negros, ainda recebem salários inferiores
né, com nenhum tipo de explicação plausível num contingente de uma população brasileira de maioria negra mestiça que somos. A questão da educação, que nós tanto vimos discutir recentemente no Brasil, com a implementação das cotas como uma política de reparação, ela tem tornado grande polêmica, porque o Brasil é um país cotista, né, mas isso não causa polêmica em nenhuma outra esfera. Mas toda vez que o negro ele é um elemento questionador, ele torna-se problematizador. Minha grande professora Josidete Gomes, consorte da PUC, costumava dizer que onde o negro entra, ele é o problema daquilo, tanto no aspecto religioso, no aspecto de miscigenação, né? Porque, na verdade, o século XIX, com a colonização do continente africano, ele faz questão de criar essa política de separação, ele faz questão de dizer por que nós fomos escravizados um dia. E aí nós temos que ser resultado de uma soma de negatividade, né, de uma construção da noção do tráfico negreiro, para que a escravização pudesse acontecer por tanto tempo. E é importante que a política de cotas hoje aconteça. É bom salientar que onde há cotas o país é desigual, mas eu quero ser tratada, né, com a desigualdade necessária, sendo mulher negra dentro da sociedade brasileira, porque não acredito quando alguém me chama, né, de igual. Então, eu quero ser tratada com igualdade sendo desigual. Você acabou de acompanhar uma entrevista com a professora de História da África da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, professora Graziele Novato. Muito obrigada por suas informações e por sua participação aqui no Record News no ar de hoje. Obrigada a todos vocês, um bom dia.